falar hoje como identificar uma seita, e aí nós temos a seguinte temática, né? Para que estudar sobre seitas? A importância desse estudo. Não é errado discutir religião? Jesus não ensinou a não julgarmos? Por que vamos julgar as religiões? O que significa seitas e heresias? A identidade de uma seita, e se der tempo, vamos ver um pouquinho sobre o caos das seitas. Ok? Muito bem. Aqui nós temos uma engrenagem: conhecer para evangelizar e defender o Evangelho. É a síntese do que eu vou falar. Uma vez o meu cunhado foi até a minha casa, e receber visita de cunhado, às vezes já não é fácil, né? Mas ele não foi só fazer uma visita, ele foi me vender alguma coisa. E ele foi me vender um filtro d'água. Foi me vender um filtro muito famoso, que eu não vou citar aqui o nome, porque nós estamos gravando, e essa palestra vai ser divulgada na internet, então não vou comprometer. Mas vamos chamar essa marca que o meu cunhado vendia de marca A. Então ele chegou ali e disse: olha, eu vim te vender um filtro d'água. Eu já olhei para ele com convicção e disse: não quero, muito obrigado. Mais alguma coisa? Ele falou: tá, um copinho d'água, por gentileza. Eu fui correndo na cozinha, pegar logo o copo de água para ele, porque eu pensei, quanto mais satisfeito ele tiver logo ele vai embora. E aí peguei o copo d'água, botei o copo d'água para ele, servi a aguinha ali bem geladinha para ele, ele botou a mãozinha na pastinha dele, tirou lá um líquido amarelinho, pingou 3 gotinhas na minha água, e de repente a minha água ficou turva. Aí ele disse: olha, sua água tem cloriformes fecais, sua água gera pedra no rim, sua água causa úlcera no estômago, sua água tem bactéria, sua água é isso, sua água é aquilo. Eu falei: meu Deus do céu, quanto custa esse filtro? Ele falou, naquela época, né, R$450. Aí eu falei: não, eu vou comprar um filtro agora, mas esse aí não, eu vou comprar um lá na Casa Bahia, que é a marca B, e a marca B custa R$250 para eu pagar em 10 vezes. Quantas vezes eu pago esse teu aí? Em 3. Falei: não, não quero, vou comprar o da Bahia. Aí ele pegou a pastinha de novo. Falei: meu Deus, lá vem ele. Botou a mão na pastinha, arrancou a marca B. Esse aqui que você quer comprar? Falei: é. Ele falou: pois é, esse aqui, a pedra dele dura só 3 meses, você já é obrigado a trocar. Quando você trocar, ela tem custo. Até o final do ano, com o valor das pedras mais o valor das prestações, você pagou quase 30% a mais que o meu. E o meu tem garantia, e a primeira e a segunda pedra é de graça. Conclusão da ópera: comprei o filtro. Aí você vai dizer: pastor João Flávio, o que tem a ver isso com pregação do Evangelho? O que tem a ver isso com apologética, com defesa da fé? O que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Claro que a comparação é esdrúxula, claro que a comparação é apenas uma analogia imperfeita, mas eu quero que você preste atenção em tudo o que aconteceu nessa sessão de venda que o meu cunhado fez comigo. Primeiro, quando eu falei que não queria, ele mostrou para mim que eu precisava daquele filtro d'água, porque a minha saúde estava em risco, a saúde da minha família estava em risco. Até o bispo Tardes estava falando para mim sobre o problema que ele está enfrentando, algumas lutas com alguns cálculos renais, pedras no rim, e a nossa água, ela é muito calcificada, ela causa pedra no rim. O senhor, inclusive, precisa comprar um filtro. Então vejam, ele mostrou a necessidade. Você precisa comprar esse filtro. Ele me fez entender que eu precisava daquele objeto. E assim nós precisamos explicar para as pessoas que elas precisam de Jesus, o único caminho, a única solução, o único salvador das nossas almas, e o quanto a nossa alma é pecadora, flagelada, necessitada de salvação. Então veja, na analogia que estou fazendo,
Do jeito que o meu cunhado me explicou que eu precisava de um filtro, eu tenho que explicar para a pessoa que ela precisa de um Salvador porque ela é uma perdida pecadora. Uma outra coisa interessante é que quando eu falei da marca do concorrente, ele já conhecia o dele e conhecia o do concorrente. E ele então tira o do concorrente da pasta, faz uma analogia e mostra: o do concorrente não é tão bom quanto o meu é muito melhor. Ou seja, todas as religiões, no Brasil principalmente, de certa maneira, creem em Jesus. Tem Jesus na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, no catolicismo, no jeovismo, no adventismo, no espiritismo, no islamismo. E a grande questão é: qual é a diferença do meu Jesus? Se você falar para o católico, você tem que aceitar Jesus, ele vai dizer assim: nossa senhora, eu adoro Jesus. Não é verdade? Ele vai dizer que acredita em Jesus. O espírita vai dizer que acredita em Jesus. A testemunha de Jeová, o adventista, o mórmon, etc. A grande questão é: qual é a diferença desse Jesus? Como é o Jesus da Bíblia? Como é o Jesus da seita? É óbvio que não dá para discorrer, estudar as 10.000 seitas que existem no mundo aproximadamente e as 1.000 religiões. Não dá para estudar tudo isso, mas dá para você estudar o que está ao redor do teu quintal. Dá para você saber quem é que bate na tua porta, quem é que está ao teu lado direito, do teu lado esquerdo, na tua frente. Dá para você se preparar. E aí, do mesmo jeito que o meu cunhado trabalhou e me fez entender que eu tinha que comprar o filtro dele, você tem que estar preparado para compartilhar sobre Jesus, mostrar a necessidade que as pessoas precisam de Cristo e de que o nosso Cristo é o bíblico e porque ele deve ser aceito e os outros cristos rejeitados, para que o evangelho seja pregado adequadamente. E aqui você já percebeu do para quê aprender sobre seitas. Justamente para compartilhar Jesus adequadamente. Eu me lembro que quando eu estava na escola, e isso já faz algum tempo, tinha aquela equação do segundo grau. Sabe aquele demônio, meu jovem, chamado equação de segundo grau, aquela coisa do diabo? Se na época que eu estava na escola, o meu professor de matemática tivesse o capricho de me dizer que com aquela equação eu poderia mandar o homem para Marte, ou fazer o maior prédio do planeta, talvez eu tinha aprendido aquele trem. Mas aí eu fiquei traumatizado, achei que aquilo não servia para nada, e até hoje eu não sei como é que é aquilo. Por isso que eu sou professor de história. História é muito melhor que equação de segundo grau. Mas brincadeiras à parte, isso é verdade. Muitas vezes a criança não aprende na escola, porque o pedagogo não passa para ela a importância do que está sendo ensinado. E a apologética, a defesa da fé, é importante na pregação do Evangelho. Eu me tornei um apologista, e na minha época não existia nem os institutos de pesquisa, foi na década de 80, final da década de 80, muitos de vocês não eram nascidos. Meu Deus, como eu estou velho. Mas aí, na década de 80, não tinha Bíblia apologética, não tinha dicionário, ainda mais no interior de São Paulo, não tinha nem dicionário bíblico. E eu pegava a minha Bíblia e eu pintava ela, porque eu ia para a rua evangelizar, e eu encontrava o católico, o espírita, o testemunho de Jeová, o mórmon, o adventista, o ateu, e eu pintava: espírita é vermelho, adventista é verde, testemunho de Jeová é laranja. Então, na época não era nem lumicolor, era lápis de cor que eu pintava. E os irmãos mais tradicionais da igreja diziam: meu Deus, o menino pintou tudo a boca de Deus, olha aí, a Bíblia dele é colorida. Mas a minha Bíblia, até hoje eu tenho ela era toda colorida. Testemunho de Jeová queria debater comigo, eu já folhava, eu já via que era laranjado, eu já pegava a resposta e dava para ele. Quer dizer, eu criei já um sistema apologético para defender, mas eu não sabia o que era ser apologista. Hoje a gente ouve muito disso. Eu não sabia o que era defesa, eu era apenas um novo convertido na rua pregando o Evangelho, porque na verdade eu sou um evangelista, e na rua eu encontrei a necessidade de defender a fé que uma vez foi dada aos santos.
porque eu me tornei um evangelista. A igreja não sente essa necessidade porque a igreja não prega o evangelho. Se a igreja pregasse o evangelho, ela sentiria a necessidade de conhecer para poder adequadamente proclamar o evangelho. Amém? Deu para entender o para quê e por quê? Continuando. Aí nós temos alguns textos, o bispo Tarles já leu o texto de 1 de Pedro 3,15, que fala que nós devemos estar preparados para responder adequadamente a respeito da nossa fé. Tito 9 fala que nós devemos estar fiéis e firmes na palavra, que é conforme a doutrina, para que sejamos poderosos, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Irmãos, exemplo, quantos aqui acreditam que vão morar no céu? Amém. Levanta a mão bem alto. Quem acredita? Muito bem. Quantos aqui lembram 2 versículos de cabeça que falam que nós vamos morar no céu? Levante a mão. Meu Deus! Foi uma catástrofe. Todo mundo crê que vai morar no céu, mas não sabe o endereço do céu. Não sabe onde está escrito isso na Bíblia. Olha, irmãos, João 14 fala, Jesus falando da casa que há nos céus, que Ele vai preparar morada. Efésios 3,20 fala da nossa cidade nos céus. Apocalipse capítulo 7 fala que os santos entrarão com palmas nas mãos e adorarão diante do Cordeiro nos céus. Só alguns exemplos. Mas por que você não sabe do céu? Por que você não está apto para falar do céu? Porque você não compartilha dos céus. Quer ver? Quantos aqui lembram de cabeça o seu CPF, o seu RG, o seu endereço? Levante a mão, por gentileza. Todo mundo. E olha que se você falar rapidamente o teu endereço, eu estou mudando de endereço agora, eu até bati foto da placa da rua e botei o número embaixo. Eu estou demorando para decorar o número da minha casa que eu vou morar agora. É uma tentativa, mas eu vou decorar. Sabe por quê? Porque eu vou morar lá. Eu vou ter que chegar lá. Aí eu vou comprar um sofá na Casa Bahia. A moça pergunta, que rua que você mora? Se eu pensar para responder, ela fala, esse cara aí não vai pagar. Esse RG dele deve ser falso. Então a gente fala, a gente diz o nosso endereço todo dia, a gente fala do nosso CPF, o nosso RG, então isso prova que nós temos capacidade para decorar algumas coisas. E por que nós não decoramos sobre o céu? Por que nós não decoramos os versículos essenciais do Evangelho? Porque nós não pregamos o Evangelho. O Paulo Freire, apesar de ter fundado o PT, que foi uma tragédia, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte, que a melhor maneira de aprender é ensinando. Quando você ensina, você aprende. A minha mulher que me conhece, que sabe da minha capacidade cognitiva diminuída, fica surpresa com a minha, digamos assim, retórica e argumentativa diante de tanta coisa que eu já sei. Mas são 29 anos falando a mesma coisa. Eu tinha que decorar alguma coisa. Então não se surpreenda, o pastor João Flávio, sabe um monte de coisa de decor. São 29 anos fazendo a mesma coisa. Chega uma hora que a gente aprende. Porque ensinar é o melhor jeito de aprender, de aprender e transmitir o Evangelho. Então quando eu ensino, eu aprendo. Amém? Diga, o melhor jeito de aprender é ensinando. Então guarde isso na sua cabeça. Tá? E a palavra de Deus está dizendo que nós devemos estar preparados para responder. Eu tinha mais coisas para falar sobre isso, mas o tempo não vai permitir, e o bispo falou que vai ser batista comigo na questão do horário, então eu vou adiantar. Muito bem, não é errado discutirmos religião? Geralmente as pessoas falam, não pode discutir religião. Religião, política e futebol, futebol. Futebol, irmãos, não se discute. Eu pergunto para os irmãos, isso é verdadeiro? Não,
O que mais se ouve na televisão hoje? Futebol. Aliás, que futebol horrível. O problema não é perder, o problema é o jeito que se perde, né? Mas vejam, você liga a televisão, eu almoço assistindo o jornal. Lá vem o Globo Esporte, a bola entrou, a bola não entrou. O Neymar foi um caicai, foi um bandido ou foi um herói, né? O Fernandinho deu a bola para o gol contra ou não deu? Aquela coisa toda vai ser discutida amanhã. Há vontade e de monte. Daqui a alguns meses, nós vamos ter o quê? Eleição. E aí mais discussão, aqueles debates calorosos, a esquerda, a direita, o do meio, aquela coisa toda. Se futebol, daqui 4 anos, nós podemos nos iludir novamente com a seleção, ou até parar de torcer para ela, e só torcer para o São Paulo, por exemplo, ou só para o Santos. O Corinthians precisa de libertação, irmã. O Corinthians depois conversa comigo na saída, né? A questão de Corinthians aí, conversa comigo, que eu faço uma oração poderosa aí, viu? Jesus liberta. Mas, brincadeiras à parte, eu era palmeirense, cansei de perder. Comecei a torcer para o São Paulo. São Paulo não ganha mais nada. Eu estou achando que eu sou o problema. Mas veja, eu mudei de time. Na verdade, quando eu casei, eu não ligava para futebol. Mas a minha mulher era palmeirense. Aí eu falei, meu Deus, para não brigar com a esposa, eu vou ser palmeirense. E aí comecei a torcer para o Palmeiras. Aí o Palmeiras começou a perder, eu comecei a brigar com a mulher. Aí eu falei, vou mudar de time. Então mudei para o São Paulo. Votar, eu já votei errado várias vezes, vou mudar de candidato, vou votar em outro candidato. Agora, irmãos, se essas coisas transitórias, nós gastamos tempo em discussão, por que uma questão eterna, que é religião, nós não vamos discutir? Porque a palavra discutir foi satanizada. Discussão é bom, senão a gente não tinha aquelas famosas DRs. Quando a esposa fala, quero ter uma DR, ai meu Deus, principalmente quando ela vai no cabeleireiro, gasta aquela fortuna e chega em casa assim. Aí você fala, está com tique? Meu Deus, meu pai, você vai dormir no sofá essa noite. Quem vai ficar com tique no pescoço é você. Mas é importante discutir a relação entre o casal? É, principalmente para as mulheres, não é verdade? É importante discutir a relação. Agora, se discutir a relação é importante, se discutir futebol é importante, discutir política é importante, por que não é importante discutir religião? Claro que é importante. Olha a Bíblia, vamos para a Bíblia. Judas, versículo 3, que só tem um capítulo, fala que ele estava escrevendo acerca da salvação comum, quando teve por necessidade a exortar-vos a batalhar arduamente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Veja que pregar o evangelho é uma coisa, e defender a fé é outra, e ambos devem concomitantemente serem feitos ao mesmo tempo. Muitos pastores querem falar do amor de Jesus, mas não querem confrontar as heresias. Quando nós pegamos, por exemplo, os sermões dos reformados do século XV, XVI, XVII, XVIII, o teor da pregação deles era sobre a idolatria e contra o paganismo católico. E hoje a gente não ouve mais esses sermões. Como disse aqui o nosso antecessor, o bispo Tarles, muitos querem contemporizar, querem criar uma média com as pessoas e não querem falar coisas duras, sérias, importantes, mas nós precisamos sim defender a fé e defender o evangelho. A Bíblia fala que às vezes precisamos corrigir e repreender as pessoas.
às vezes é preciso, ocasionalmente, repreender homens severamente. Às vezes é necessário até se opor a um colega cristão, Gálatas 2:11, porque Pedro estava no meio dos gentios, ele estava lá com aquela pururuca, aquele porquinho assado. Aí alguém falava: Pedro, o pessoal de Jerusalém está chegando. Ele falava: guarda a pururuca, traz o cordeiro. Aí o pessoal de Jerusalém ia embora, ele falava: guarda o cordeiro, traz a pururuca. Aí Paulo chegou nele e falou: mas Pedro, você não tem vergonha na cara não? Você é um tremendo sem vergonha, Pedro. Que negócio é esse? Eu estou atualizando a conversa, tá? Colocando a conversa no século 21. E aí Paulo chamou a atenção de Pedro. Falou: Pedro, o que é isso? Você é um mau caráter, você tem dupla personalidade. Diante do pessoal de Jerusalém, você pousa como bom judeu, e quando o pessoal vai embora, você taca na pururuca, você come o que todos os gentios comem, então você toma postura, ou come ou não come. E Pedro aceitou a correção, porque Pedro era crente, assumiu o seu erro, e depois escreveu uma carta elogiando Paulo, porque ele realmente estava errado. Então, a Bíblia fala, por exemplo, que às vezes tem que repreender os falsos professores, falsos mestres, em público. Atos 9:29, Atos 18:28. Nós fazemos isso. Agora estamos indo para um debate, que está tudo acertado para acontecer, que nós vamos fazer isso, vamos mostrar essas questões. E nós precisamos estar preparados. E já vou te avisando, às vezes o teu filho não é crente, a testemunha de Jeová chega lá para falar na cabeça dele, você entra no meio para defendê-lo, e aí a testemunha de Jeová te dá um chocolate de Bíblia, sabe o que teu filho vai pensar? Meu pai está errado, e a TJ está certa. Se você perder aquele debate, você perde teu filho. Uma vez a minha filha teve um problema na 5ª série, ela era ainda bem nova, sobre a questão da evolução. Eu catei uma revista, Defesa da Fé, falando sobre evolucionismo, dei para ela ler, ela falou: pai, fantástico, a evolução realmente é uma teoria. Falei: e aí, o que nós vamos fazer sobre o assunto? A professora não vai deixar eu falar em sala de aula o que eu li. Falei: beleza, vamos panfletar a escola. Fui lá, tirei xerox da revista, e era uma matéria de 8, 10 páginas, gastei uma grana, tirei uns 50, 60 xerox, e eu e minha filha na porta da escola, panfletando. Aí minha filha chegou na sala de aula, a professora já tinha recebido dela, e o professor olhou para minha filha e falou assim: Rebeca, você é convicta do que você acredita, e você defende com propriedade a tua fé. E o que aconteceu? Várias coleguinhas e coleguinhas dela sentiram-se convictos para crer e ser crentes dentro de uma sala de aula, onde a professora estava dizendo que ser crente era coisa de ignorante, porque o homem evoluiu do macaco. E a minha filha foi ali convicta. Minha filha cresceu crente, porque ela tinha dentro de casa, além de um padrão moral, ela tinha conhecimento. Então é importante nós sermos pessoas coerentes. Hoje a criança, ela já pensa muito, 9, 8 anos já está pensando. Aí você fala: vamos colorir na salinha das crianças. Tem aqui, o bispo me mostrou aqui na igreja, tem lá a salinha das crianças. Vamos colorir a arca de Noé. Aí tem aquele elefantão, aquela girafa enorme dentro da arca, com a cabeça para fora. Aí o moleque perguntou: tia, como é que coube esse elefantão na arca? Não seja incrédulo, moleque, Deus que colocou, você fica quieto aí, pinta o desenho logo. Aí o menino pensa o que da tia? Coitado da tia, santa e ignorante. Aí ele vai lá, cabe um elefante na arca de Noé? Aparece o primeiro site, ateus.net, o moleque clica, pronto, já era. O menino vai parar de querer vir na igreja e vai virar um ateu, porque você não se preparou, porque você não conheceu os fatos para ensinar a criança. Sabia que isso é assim, irmãos? Nós não podemos mais brincar na era da informação. Quero avisar para vocês que isso aqui é o destruidor de quem prega a palavra de qualquer jeito. O cara está em cima do púlpito dizendo uma informação errada, o cara está lá no Google. Ah, não é não.
é só 30%, não é 50%. Então, a gente quando vai pregar, tem todo um zelo de preparar um sermão, porque hoje não dá mais para falar qualquer coisa em público, ou para quem quer que seja, que não possa ser conferido. Então, o cristão tem que ser uma pessoa bem informada, bem equipada e bem preparada. Muito bem, mas não é, Jesus não ensinou, aí, Jesus não ensinou para não julgarmos, porque ele falou, nós não devemos julgar, Mateus capítulo 7, versículo 1, olha lá, por favor, Mateus 7, versículo 15, alguém leia para mim, na plateia aí, bem alto, Mateus 7, versículo 15, o que ele fala lá? Já acharam? Mateus 7, 15, bem alto, uma voz bem retumbante, o que está escrito lá? Pode ler. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Até aí, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos como cordeiros, mas são o quê? Lobos devoradores. Então o mesmo Jesus que fala para não ficarmos julgando, também fala para nós acautelarmos dos falsos profetas e discernirmos os falsos profetas. Por exemplo, nós podemos julgar uma pessoa apenas por uma vestimenta. Então, porque uma pessoa tem uma camisa colorida, tem uma camisa cor-de-rosa, alguém pode falar, esse rapaz aí tem uma camisa cor-de-rosa, eu não sei não, acho que ele está com um problema na sexualidade, acho que ele está mudando de time. É esse tipo de julgamento que Jesus está condenando. Você não pode julgar uma pessoa pela cor da camisa dela. Na década de 70, 80, nos bares, vendia-se anador. Não sei se vocês se lembram desse tempo. E nessa época, a gente não tinha o remédio para dor de cabeça líquido. Então a gente amassava o anador, misturava com um pouco de água e tomava para ele ter um efeito mais rápido. E um dia o pastor de uma igreja estava indo para o culto, para uma reunião de obreiros, e com uma dor de cabeça, aí ele era o presidente da igreja, ele resolveu passar no bar do seu Joaquim e pedir um anador. Aí o seu Joaquim gostava tanto do pastor, que já amassou o anador para o pastor e pôs naquele copinho de pinga, que tem o fundo de vidro. Misturou com um pouco de água, mexeu e deu para o pastor tomar. O pastor ficou constrangido, mas pegou para tomar. No que o pastor foi tomar, o língua grande ia passando. Quando o língua grande olhou aquilo, falou, meu Deus, o pastor está tomando porre. Correu na frente e avisou os presbíteros, eu vi com esses olhos que Jesus há de arrebatar, o pastor tomando uma pinga no bar do seu Joaquim. Pode ir lá e perguntar. Quando o pastor chega na igreja, o circo está armado. Os presbíteros estavam com os dentes para fora, prontos para devorar o pastor, porque estava tomando pinga. Aí o pastor teve que ir lá, trazer o seu Joaquim, deixar todo mundo cheirar a boca dele, provar que ele não estava tomando pinga. Esse julgamento desse irmão foi adequado? Não. Ele poderia ter entrado no bar e perguntado, pastor, está acontecendo alguma coisa, o senhor está tomando esse embriagante? O pastor ia falar, não é embriagante, é apenas um anador. Então, Jesus em Mateus 7,1, ele condena o quê? Ele condena o julgamento inadequado, tá certo? E aí nós vamos ver que a Bíblia não é contra o julgamento. Olha lá em Lucas 7,43, o próprio Jesus fala, julgaste bem. Lá em João 7,24, ele vai repetir a mesma coisa. Esse texto que Jesus fala em Lucas 7,43, ele fala, um homem devia tanto, Pedro, o outro devia 2 tantos, ambos foram perdoados. Quem mais foi perdoado? Aquele que devia mais. Jesus falou, julgaste bem. Então o problema não é julgar, o problema é julgar mal. Isaías 8,20 fala que nós devemos julgar de acordo com a reta justiça. Nós julgamos de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, julgar é discernir, é ver o certo e o errado, e julgar é uma coisa que nós fazemos o tempo todo. O teu marido sai do banheiro e deixa a toalha em cima da cama, você não fala nada,
É isso? Não, a senhora fala: meu bem, volta para trás, pega a toalha e põe lá no banheiro pendurada, bonitinho. Toda vez você faz isso e toda vez ele deixa. Como é que eu sei? Porque eu tenho 25 anos de casado. Então, isso não é julgamento? É julgamento. Eu sempre escuto a minha mulher dentro do banheiro: meu Deus, ele está batendo vidro daqui, coisa dali. Aí eu pensei: meu Deus, eu infringi a divisão da pia, eu passei para o lado dela alguma coisa, né? E ela está fazendo o quê? Julgamento. Isso é natural, faz parte do processo existencial. Agora, olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 2,15: o que é espiritual, julga bem todas as coisas. Julgar é discernir. Nós temos que ter discernimento e julgar de acordo com a palavra de Deus. Não é pecado, o problema é como se julga. Dito essas coisas, o que é uma seita? Então vamos repetir comigo? Seita, vamos lá, é um grupo de pessoas que defendem uma ou mais heresia. Porque a palavra lá de Judas 3, defender, é apologia, tá? E a palavra seita, ela deriva da palavra heresia. E heresia, eu estou aqui fazendo pedagogicamente uma definição pragmática para que nós entendamos. Vamos ler o que é heresia então? É uma doutrina errônea acerca da palavra de Deus. Então, a seita é um movimento religioso que segue uma ou mais heresia. E a heresia é um desvio teológico da palavra de Deus. Amém? Eu tenho tanta coisa para falar, e aquele relógio não é convertido. Ele o tempo todo está apontando para mim, dizendo que eu estou atrasado. Muito bem. Símbolos, gestos, roupas, características, modo de agir, etc., define uma profissão, uma pessoa, uma nacionalidade ou até mesmo uma religião. Aí nós temos alguns símbolos. Quando a gente vê aquela abóbora, você lembra do quê? Halloween. Quando eu vejo essa balança, direito, né? Quando eu vejo essa moça aqui, ó, vestida do quê? Freira, catolicismo. Quando eu vejo esse moço sentado aqui em forma de meditar, eu estou pensando em quem? Budismo. Uma vez o meu sobrinho, pequenininho, foi com a minha cunhada da Assembleia de Deus, num fórum, resolver uma questão trabalhista. Quando minha cunhada vinha saindo do fórum, ele falou: nossa mãe, que igrejona aqui na cidade. Ele falou: não. Ela falou: não, filho, que não é uma igreja, aqui é apenas o fórum. Ele falou: não, mãe, aqui é uma igreja. Aí ela falou: por que aqui é uma igreja? Aí responde o menino: porque eu vi vários pastores com Bíblia na mão. O que é que ele tinha visto? Advogados, promotores e juízes, que estão sempre de terno e sempre tem uma pasta ou uma agenda na mão. Ele identificou. Então as coisas têm identidade? Tem. E nós vamos então tentar ver a identidade de uma seita, rapidamente. Prometo que até 9h45, é isso? Não é 00:15 que é para eu acabar? Não, é 9h45, amém? Muito bem. Primeira identidade de uma seita é a autoridade extrabíblica, gerando o exclusivismo. Por quê? Toda seita tem, além da Bíblia, alguma outra coisa, ou livro, ou revelação, ou alguma outra coisa que agrega à Bíblia. Por exemplo, a Igreja Católica, ela crê também na tradição e na cátedra de Pedro, ou seja, quando o Papa se reúne com seus bispos e edita uma bula, aquela bula papal é tão sagrada quanto a Bíblia. Então aí nós temos Testemunha de Jeová, Mórmons, Adventistas, Igreja da Unificação, Igreja Católica, muçulmanos, entre outros, que sempre vão ter com a Bíblia o escrito dos seus profetas ou outros escritos, agregando coisas à Bíblia Sagrada. E ao fazer isso, vai gerar uma autoridade extra-bíblica e vai ter uma doutrina exclusiva. Por exemplo, só os adventistas têm a doutrina do juízo investigativo, que é uma revelação deles.
Só os mórmons acreditam que há 3 céus, 3 níveis de céus. Então, algumas questões as seitas têm, ou seja, doutrinas exclusivas, por causa das revelações dos seus profetas e de outros livros sagrados que os movimentos têm. Por isso gera doutrinas exclusivistas. Agora, olha o que a palavra fala em Gálatas 1:9. Se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebeste, é maldição. Diz 1 de Coríntios 4:6, para quem nós aprendais a não ir além do que está escrito. Nós, evangélicos protestantes, cremos apenas na Bíblia Sagrada. E nós não precisamos de mais nada. Como o nosso irmão Tarles havia me antecedido e dito, quando alguém prega alguma coisa, eu devo conferir, como os bereanos, na palavra de Deus, para ver se é assim mesmo. Não é assim, estou fora, não aceito. Outra questão, outra identificação de uma seita, é uma interpretação particular da Bíblia e uma rejeição ao cristianismo ortodoxo. Ortodoxo é o que é primitivo e certo, é a doutrina dos apóstolos. E geralmente eles falam que a igreja apostatou até que apareceu o Zé Smith, até que apareceu o Charles Taze Russell, até que apareceu a Ellen Goldwhite, até que apareceu a Helena Blavatsky, até que apareceu a Ellen Goldwhite, e assim sucessivamente. Então eles colocam esse seu profeta como alguém que vai mostrar que todos estão errados e só eles estão certos. Mas a palavra de Deus é clara, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. E esta igreja estará sempre de portas abertas, e as seitas nunca vão prevalecer. Tá? Então isso é mentira, isso é lorota. Deus cuida da sua igreja. Continuando, prega um outro Jesus. Lembra que eu falei lá do filtro d'água, a importância de eu ter o discernimento, de conhecer o meu produto e o produto do concorrente? As seitas também pregam outro Jesus. Para a Testemunha de Jeová, Jesus é uma criatura. Para os mórmons, Jesus é apenas um dos trilhões de deuses, foi casado e polígamo. Para os espíritas, Jesus foi apenas o maior espírito de luz que já baixou na terra. Para os muçulmanos, Jesus foi apenas um dos 124 mil profetas que já passou pela terra. Então, amados, as seitas pregam outro tipo de Jesus. Então nós temos que identificar o Jesus deles e o Jesus da Bíblia. Por isso, toda seita vai ter um Jesus diferente. Amanhã eu vou mostrar, eu acho que é amanhã, o Jesus dos adventistas, e o Jesus dos mórmons, e o Jesus das TJs. Vocês vão ver que o Jesus dos mórmons é um, o Jesus das TJs é outro, e o Jesus dos adventistas é outro. E não é o da Bíblia. Não percam, amém? Não percam. Lavagem cerebral. As seitas trabalham de maneira diferente de nós. Por exemplo, quem é aqui da Cal? Dá um sinal com a mão, por favor. Quem é aqui desta igreja? Quando você chegou nesta igreja, você aprendeu que esta igreja é a única igreja verdadeira e todas estão erradas? Foi isso que você aprendeu? Mas se você tivesse chegado na igreja adventista, nos mórmons, nas TJs, você já ia aprender sobre a apostasia que o mundo protestante cristão viveu e sobre a igreja que você estava entrando agora, ou sobre o Salão do Reino, ou sobre o movimento que você estava chegando, e como aquele movimento era importante, ou foi importante, para restaurar a verdade. E porque todas estão erradas. Por isso que muitas vezes a pessoa sai da seita, mas não vai para uma igreja evangélica, porque ela aprende que está todo mundo errado. É uma lavagem cerebral. As TJs chegam ao ponto de falar, na Sentinela de 82, que sem a Sociedade Torre de Vigia, o canal de comunicação de Deus, você não pode entender a Bíblia sozinho. Ou seja,
você precisa do corpo governante para te ensinar a verdade, que é os anciãos, que é os líderes da organização. Então, isso é uma questão muito problemática. E vou falar uma coisa muito dura aqui agora. A pessoa, quando é estragada por uma seita, por mais que nós tiremos ela da seita, ela nunca mais vai ficar 100% restaurada. Porque a seita traumatiza, a seita escraviza, a seita judia, divide a família. Cair na mão de uma seita é algo terrível. A igreja de Jesus é libertadora. Por exemplo, a mulher que vem para a igreja e o marido não é crente, ou o marido é um desviado, o que o pastor fala para você? O que está na Bíblia: ganhe o seu marido sem palavras, trate ele melhor, cuide do seu marido. Testemunho de Jeová não, manda a mulher largar do marido desassociado, manda a mulher largar do esposo, e manda até colocar os filhos que foram desassociados para fora de casa. É uma seita maquiavélica, demoníaca. Entrou comigo em contato agora há pouco tempo, Tarles, um grupo que tem aqui no Brasil, ligado ao Ministério Público, só para defender as testemunhas de Jeová desassociadas, que são proibidas de ver a família. Pais que não podem conversar com seus filhos, porque o ancião do salão do reino não permite. Uma coisa terrível. Tem um grupo no Brasil, que é de advogados, de ex-TJs, que eles formaram uma associação, e eles trabalham junto ao Ministério Público para defender as TJs desassociadas, as testemunhas de Jeová desassociadas, para terem o direito de conversar com seus filhos. Na History, eu acho que é na History, ou na National Geographic, tem lá um programa chamado Religiões Perigosas, eu acho, Religiões Mortais. Entre elas estão a cientologia e as testemunhas de Jeová. Eu assisto muito isso. Salvação pelas obras. A Bíblia fala que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A salvação é a dádiva imerecida, é o presente que nós não merecemos, mas todas as seitas vão dizer que para você ser salvo, tem que guardar o sábado. Para você ser salvo, tem que pertencer à organização. Para você ser salvo, tem que fazer boas obras e etc. Toda seita vai agregar alguma coisa à salvação. E a salvação é de graça. Nós não pagamos nada pela salvação. A salvação é um presente de Deus. Você só tem que estender a mão e recebê-la, porque é presente de Deus para a tua vida. Prosseguindo, semântica enganosa. O que é semântica? Linguagem. Uma vez eu estava caminhando numa rua e estava até tocando o hino que a moça do computador colocou para tocar aqui na igreja, antes de começar o nosso seminário, que é o Doce Espírito Santo. Doce Espírito Santo. Eu acho que era essa aí, e aquela outra, o Espírito de Deus está aqui. Aí eu passei, estava tocando essas músicas, eu ouvindo assim no quarteirão, aí eu cheguei, fui chegando perto, vi que era uma igreja no centro da cidade. Quando eu cheguei em frente, estava escrito assim: Templo da LBV, Legião da Boa Vontade. O LBV é uma organização espírita, e estava cantando uma música evangélica. Eu e um rapaz corajoso fomos cobrir o evento da entronização da imagem do Divino Pai Eterno, lá em Rio Preto, no estado do América, lá em Rio Preto. A imagem do Divino Pai Eterno é uma tentativa da Igreja Católica de colocar Maria na Trindade, porque é uma imagem que tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo e Maria no meio. É uma estátua da quaternidade. E eu e o rapaz lá entrevistando todo mundo, o pessoal achando que era da Rede Vida, porque a sede da Rede Vida é em Rio Preto. E nós lá no meio, o pessoal, e os hinos que eles cantavam no Estádio do América, todos os hinos evangélicos. Todos os hinos evangélicos. O Espírito de Deus está aqui, opera, todos os hinos evangélicos. E tinha muito crente lá no meio. De vez em quando parecia um irmão, pode ser, irmão.
né? De vez em quando aparecia um crente lá no meio do evento católico. Inclusive a renovação católica carismática no Brasil, ela conseguiu. Desde 2010 para cá, a Igreja Católica parou de perder fiéis. Censo do IBGE. Porque o movimento de renovação carismática veio para engodar e estancar a sangria da Igreja Católica no Brasil. Para tua informação, o Brasil é o maior país católico do mundo. 140 milhões de católicos. Viu? Então, cuidado com a linguagem. Quer ver uma outra seita que engana muito? Voz da Verdade. Igreja e conjunto Voz da Verdade. No caminho do Gólgota, lá foi Deus, ou a hora do Salvador. Quando a vida se torna difícil. Tem irmãos que ficam emocionados. Ai, é tão lindo, pastor. Cuidado com Voz da Verdade, é uma seita unicista. Nega a trindade, diz que a trindade é diabólica. Que não há 3 pessoas na divindade, há só Jesus. Mas muitos irmãos ficam emocionados de ouvir o Voz da Verdade, principalmente o pessoal da Assembleia de Deus, é um problema lá para os pastores, né? Eu estava pregando numa igreja sobre apologia, fiz um seminário lá, e fui pregar no culto de domingo à noite, aí a irmã foi cantar um solo lá, Voz da Verdade. Aí eu fiquei quieto, combinei já com o pastor para o próximo seminário, para eu falar de Voz da Verdade lá, porque não teve jeito, Voz da Verdade. Por fim, falsas profecias. A Bíblia fala, e aqui é muito legal esse tópico, e o relógio está adiantado. Eu vou terminar com isso, vou parar a palestra por aqui. Deuteronômio 18, 22, fala o seguinte: se o profeta profetizar e não acontecer, ele é o quê? Falso profeta. Mas olha Deuteronômio 13, do 1 ao 4, fala que o profeta pode profetizar e acontecer, e ainda assim ele ser um falso profeta. Aí o Senhor fala: eu faço isso para vos provar, veja para onde Ele está te levando, para quem que Ele está puxando a adoração. Eu vou explicar uma história, está gravando, né? Dá para editar depois? Minha mulher não pode ouvir muito essa história, ela fica brava. Mas tudo bem, pode deixar, vai. Ela sabe que eu a amo de monte. Eu estou um pouco acima do peso, é verdade. Diferentemente do nosso querido Bispo Tarles, que está abaixo do peso, eu estou acima do peso. E a minha mulher me restringiu de jantar. Eu gosto muito de jantar, mas ela me restringiu. E numa noite de chuvosa, e ela já estava dormindo, me bateu aquela fome. E eu abri a geladeira, tinha só umas espigas de milho. O irmão sabe como é, né, irmão? Me bateu aquela fome. Aí eu fui lá, abri a geladeira, catei as espigas de milho, coloquei na panela de pressão e cozinhei. Comi aquelas 3, 4 espigas de milho deliciosas, com manteiga e sal no ponto. Deu até fome. Sentiu, irmão? Sentiu água na boca, né? Muito bom. Aí eu peguei as espigas que eu tinha já comido o milho, coloquei no saquinho de lixo, fui lá fora na lixeira, levei lá fora. Depois eu só ia falar: sumiu o milho, né? Coisa do inimigo. E aí lavei a panela direitinho, guardei a panela de pressão. Na hora que eu fui guardar a panela de pressão, o bico da panela foi lá embaixo da geladeira. Aí eu não catei, porque nem dobrar eu dobrava mais. Deixei o bico lá. Guardei direitinho a panela, fui dormir. No outro dia cedo, a minha mulher acordou cedo que ela ia cozinhar feijão. E toda a casa é assim, tem 5 panelas de pressão e só uma que funciona. E aí a minha mulher desesperada atrás do bico da panela de pressão. E procura daqui, procura dali, cadê o bico da panela de pressão? Aí eu acordei, foi, amor, o que está acontecendo? Que confusão é essa aí? Não, meu bem, sumiu o bico da panela de pressão. Falei: não, eu vou achar para você. Ah, você vai achar? Você não acha nem a tua meia, vai achar o bico da panela de pressão? Falei: não, eu vou achar. E eu fiz aquela
aquele Archer, Sherlock Holmes, dei aquela olhada para a cozinha, analisei, olhei para a geladeira, fiquei fitando a geladeira, agachei perto da geladeira, botei a mão embaixo da geladeira, peguei o bico. Falei, está aqui o bico. Aí ela, meu Deus, que milagre, você achando alguma coisa. Aí a hora que ela falou isso, olhando com aquele rostinho para mim, me deu um peso na consciência. Aí eu contei toda a história da espiga de milho para ela. Ela falou, eu sabia que estava bom demais para ser verdade. Bom, é só uma história, verdadeira, mas é só uma história. Por alguns segundos, ainda que seja, eu enganei a minha esposa. Por alguns segundos, ela pensou que eu tinha melhorado, se tornado um marido fabuloso, que seria capaz até de achar um bico de panela de pressão sumido. Por alguns minutos ela pensou isso? Pensou. Era falso ou verdadeiro isso? Muito falso. Deuteronômio 13, Deus vai falar isso. Que às vezes o falso profeta faz sinais e prodígios, mas como é que você detecta que aquele sinal e prodígio é falso? Porque a glória não é para Deus, a glória é para o homem, a glória vem para a imagem de escultura, vem para o ídolo, vem para o dito cujo que está em cima do palanque. E a Bíblia fala que Deus não divide a sua glória. E eu pergunto, é possível um falso profeta fazer sinais e prodígios? Eu respondo, porque a Bíblia fala que eles fariam sinais e prodígios a tal ponto que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então você tem que prestar atenção. Mesmo quando há um milagre, lá em Rio Preto tem uma igreja chamada Igreja do Moquichocada, a Igreja da Unificação, é isso mesmo, aqui tem também, como é que chama? Igreja da Unificação, é isso? Estou com o nome errado ou não? Eu já li até os livros do Moquichocada. A Moquichocada é aquela seita japonesa que ele fala que é o Cristo. Você entra naquela igreja, igreja messiânica. A igreja messiânica, você entra lá, é um prédio lá em Rio Preto, parecido com essa igreja aqui. Na parede tem até muleta e cadeira de rodas, de milagres feito pelo Ohakari, que fala, que é o poder do Moquichocada que vai através do medalhão e cura a pessoa. Então não é porque uma pessoa diz que recebeu lá um milagre de um falso profeta, que aquilo é de Deus. Lá em Aparecida tem uma sala só dos milagres lá dentro, onde tem documentos, tem cadeira de roda, etc. e tal. Não é porque aquele milagre aconteceu que foi verdadeiro e foi um milagre de Deus. Então, devemos tomar muito cuidado, porque do mesmo jeito que eu enganei a minha esposa com o negócio do bico da panela de pressão, o inimigo pode enganar você com uma falsa doença, com uma falsa cura, ou até mesmo com uma cura, porque ele põe e ele tira. A Bíblia fala que tem enfermidade que não é apenas uma enfermidade, é um espírito de enfermidade. É um espírito que causa enfermidade. Então nós precisamos estar atentos. Amém? Quero parar por aqui porque, tem mais uma, mudanças de crença. As seitas mudam as suas crenças, muitas delas vão atualizando. As Testemunhas de Jeová mudou mais de 300 vezes as suas crenças. Olha lá, eles criam, eu tenho esse livro, que Jesus morreu na cruz. Hoje ensinam que Jesus morreu estaqueado. Marcaram a volta de Jesus para várias datas, 1914, 1915, 1925, 1975, 2000, 2035, desse jeito, uma hora eles vão acabar acertando. Os adventistas também marcaram a data para o fim do mundo, ou para a volta de Cristo, 1843, 1844, e outras datas também. Então, as seitas mudam de doutrina, mas a Bíblia fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há o quê? Mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Deus não muda. Amém? Por exemplo, os mormons, o negro virou gente só em 1972. Até 1972, o negro não era gente dentro da igreja mórmon.
Vou mostrar isso depois na minha palestra. Por fim, aqui são alguns caos, algumas seitas, né? O Jim Jones, na Guiana Inglesa, levou mais de 900 pessoas ao suicídio coletivo. O Jim Jones falou uma coisa interessante para esse povo. Quando o FBI chegou aqui, encontrou essas 900 pessoas mortas dentro do templo, só não encontraram uma coisa: Bíblias. Se jogassem um gás tóxico aqui dentro, apesar dos celulares hoje em dia, né? Ia se encontrar os nossos corpos aqui dentro, mas também muitas Bíblias. No Parque do Povo do Jim Jones não se encontraram nenhuma Bíblia, porque o Jim Jones disse: joguem suas Bíblias fora, eu sou a boca de Deus que falo com vocês. E o povo acreditou. Tem a igreja da Santa Vó Rosa que o povo acredita nisso até hoje. Bom, não dá para falar de muitas coisas. O David Koresh, o Cristo pecador, o Soko Sahara, que foi morto, foi executado agora no Japão, agora há poucos dias, pena de morte porque ele fez um atentado, né? O caso do Apple White, em 1997, quando passou o cometa de Halley, essas quase 40 pessoas quiseram pegar carona na cauda do cometa, literalmente, se mataram asfixiadas para ir embora junto com o cometa, né? Enfim, tem louco para tudo. Essa mulher foi lá em Rio Preto. A grande questão, esse rapaz aqui é bem gospel, né? A grande questão é: você está disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? Essa é a pergunta que eu te faço. Amém? Deu para entender? Deu para captar? Depois, quem quiser, entre em contato comigo. Eu vou mandar para o Bispo Tarles o PDF para você mandar para todo mundo, para anotar essas questões, ler essas Bíblias. Eu estou terminando em cima da pinta.